Ciao a tutti, eu sou o Fábio Santini e hoje a gente vai conhecer a história da Casa de Pedra. Ela foi construída no início do século XX pelos nossos ancestrais italianos em São Valentim, que fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A história da família Santini e a dessa casa elas estão muito conectadas e hoje a gente vai aprender um pouquinho das duas. O nosso entrevistado é o Horácio Santini, que está à frente de um grande projeto para recuperar essa casa centenária, que é tão importante para a família Santini, mas também para todos os imigrantes italianos. Vamos então para a entrevista. Horácio Santini, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Saga Santini. Tudo bem? Bom dia, Fábio. É um prazer enorme estar no teu canal. É uma satisfação em poder contribuir. Ótimo, obrigado. Bom, vamos começar, né, apresentando para o nosso público aí quem é o Horácio Santini, por favor. Bom, Fábio, eu sou bisneto de Emílio Santini, que é o segundo filho de Ângelo e Maria Palavra Santini, imigrantes que vieram da Itália em 1878. Eu sou um geminiano da geração Baby Boomers, ou seja, nasci pós-guerra. Sou pai de 3 filhas, sou avô do Benjamin, sou microempresário e estou presidente da Associação Casa de Pedra Família Santini. Tenho especial gosto por viajar e pela cultura e pelo saber da história dos nossos antecedentes. Me considero um líder agregador, com vocação apaziguadora, e moro em Caxias do Sul. Acho que é isso, Fábio. Ótimo, perfeito e muito obrigado. Bom, Horácio, conta um pouquinho então pra gente, né, o que tu sabe aí rapidamente da história da ida desses nossos ancestrais aí pro Brasil, do Ângelo, da Maria. Bom, Fábio, a imigração para o sul do país iniciou em 1875. Por São Paulo e Minas começou muito antes, mas aqui no sul começou em 1875. E Ângelo e Maria já tinham tido notícias de parentes ou amigos que teriam vindo antes aqui. E com base nisso e com a situação que eles estavam vivendo lá, em 1878 decidiram então migrar para o Brasil, especificamente na região sul, né? Eles tinham 4 filhos, todos adolescentes, e saíram do Porto de Gênova em 15 de setembro de 1878, tendo aportado em Porto Alegre 45 dias depois, ou seja, dia 1º de novembro de 1878, né, chegaram em Porto Alegre para depois começar o trajeto até a Serra Gaúcha. Acho que basicamente é isso a história em resumo deles. Sim. E aí depois surgiu a Casa de Pedra, né? Onde os descendentes deles moraram aí por bastante tempo. Tu pode contar também um pouquinho como é que foi a história da construção da Casa de Pedra, quem foi, etc. Bom, quando a família chegou, depois de muitas buscas e idas e vindas, né, com até a possibilidade deles terem ido morar em Antônio Prado, conseguiram, então, terras devolutas, né, na localidade de São Valentim, e onde começaram a sua nova vida, né? Inicialmente ficaram numa casa muito simples, aí os filhos começaram a casar, né? Ficaram adultos, casaram, e ali permaneceram 2 famílias, que era a do filho mais velho, que é o Ângelo, e do Emílio, né? Já tinham construído uma outra casa um pouco maior, mas veja bem, entre os dois filhos casados e o pai e a mãe, eles eram em torno de 30 pessoas na casa. Então decidiram construir uma nova casa, que é a Casa de Pedra, que existe lá em São Valentim, né, para que as famílias tivessem sua própria vida independente. Bem, essa casa foi construída, nós imaginamos, por 1910, por aí, porque nós não temos uma data precisa. E ela foi entregue a Emílio, que é o segundo filho, pelo Ângelo, num dito sorteio, né, um palito que o pai teria feito
por não saber exatamente a qual dos dois entregar, uma vez que os outros dois filhos já tinham saído de casa, que eram o Albino e a Henriqueta. E coube, então, ao Emílio a responsabilidade de cuidar dos pais e a manutenção da casa. E o Ângelo tendo permanecido na casa anterior, que depois seguiu um outro caminho. Basicamente, isto, o Fábio. Ótimo, ótimo. Então, quem morou ali, né, o próprio Ângelo e a Maria Paula, já ali na meia-idade para a terceira idade, e aí, né, o teu bisa, certo? Exato. Aí, Então, quem recebeu a casa foi o Emílio, que é o segundo filho, que é o meu bisavô, né? isso. E por quanto tempo mais ou menos ele ficou? Olha, o Ângelo faleceu em 1914, né? E a casa deve ter sido construída por 1910, por aí. O Emílio permaneceu até a morte, né? Tendo nesse meio tempo passado depois a casa ao seu filho mais velho, que é o Clemente. E depois disso, o Clemente, então, passou a casa para o seu terceiro filho, que é o Severino Santini, que depois transferiu a casa para o seu filho mais novo, que é o Délcio, que é o atual proprietário da casa em última análise. Legal, legal. E por que tu acha que é importante preservar essas histórias, Horácio, e a própria casa, né? Por que é importante preservar tudo isso para ti? Bom, a casa tem uma representação muito importante em relação à saga percorrida pela família, né? E ela é um monumento físico, histórico, que a gente pode projetar para as futuras gerações, do que essas famílias passaram, não só essa família, mas as famílias imigrantes passaram quando vieram ao Brasil. Então, nós pensamos que é um elo físico para unir as gerações, de modo que a gente não esqueça da história, de modo que haja uma continuidade sucessiva de ligação entre a família. Não só da família do Ângelo e da Maria, mas especialmente de todos os Santines, né? Então, eu acho que esse é o sentido maior, que existe um elemento tangível que possa representar essa história. Legal, legal, ótimo. E nada melhor e maior que a própria casa, né, onde eles moraram, onde tantos Santines moraram, e acaba sendo uma referência, acredito eu, para toda a família. Mas depois foi criada, então, acho que tinha esse sentimento, né, dessa preservação, e vocês acabaram criando a Associação da Casa de Pedra, né? Eu acho que tu foi um dos fundadores e inovadores no sentido de ter tido a ideia e botado em prática. Conta um pouquinho para a gente, então, como é que foi esse início da Associação da Casa de Pedra? Bom, em 2015 a gente realizou um evento da família Santini, que era o 7º encontro da família Santini. E esse evento ocorreu ali junto da Casa de Pedra. E, na oportunidade, a casa estava em precárias condições, né? Uma vez que ninguém residia nela, cerca de 30 anos, talvez, né? E a gente sentiu, por todos os Santines, o amor e a alegria de ter essa casa como referência. E, na oportunidade, o proprietário, que é o Délcio, me recorreu a mim, que na condição de coordenador do grupo de trabalho, a possibilidade de nós pensarmos em restaurar esta casa. Bom, nós tínhamos um grupo de trabalho muito interessante que promoveu a festa, muito motivado, entusiasta, e disse, por que não aceitar esse desafio, né? E fazer com que essa casa se mantenha e que não seja ruída. Então, aceitamos o desafio, né? Não de restaurá-la, né? Mas de recuperá-la, né? Porque o restauro propriamente dito é um processo bastante caro, demorado, né? Então a gente pensou numa recuperação da casa. Bom, com base nisto,
acertadas as possibilidades, pensamos como poderíamos fazer isso. Precisaríamos de recurso. Não tínhamos um centavo sequer para botar na casa. Então, depois de um ano de pensarmos como iniciar esse processo todo, decidimos criar uma entidade jurídica de modo que pudesse aceitar as contribuições, porque imaginávamos poder receber contribuições de pessoas que tinham interesse na manutenção dessa casa. Criamos uma entidade jurídica, então, como eu falei, para receber as contribuições. E começamos por nós, do grupo, então, a dar o exemplo e fazer uma contribuição mensal para que isso pudesse acontecer. E, obviamente, sendo depositado numa entidade jurídica, né, com responsabilidade, ficaria muito mais fácil. Por isso, então, a gente criou essa entidade. E até eu diria o seguinte, Fábio, no nosso estatuto, até eu vou ler aqui, que diz o seguinte, que uma das finalidades dessa associação é manter viva a história da descendência da família Santini, né? Não só a questão de restauro ou recuperação da casa fisicamente, mas de manter viva a história da família Santini. Então, esses dois propósitos, ou seja, a casa teria essa referência para que todos pudessem conhecer a história, né? Principalmente as futuras gerações. Ótimo, ótimo, perfeito. É um trabalho realmente louvável, Horácio. Mas falando em trabalho, né? Que tipo de trabalho já foi feito na casa? Então, vocês, né, decidiram ali iniciar essa restauração, criaram a associação, não tinham recursos no início, começaram vocês mesmos, né? Então, a juntar. E aí, o que foi feito até o momento na casa? Bom, antes de falar do que foi feito, Fábio, quando tem um projeto, um ideal, né? E todos estão em volta desse ideal, nada é impossível. Sem recurso, né, a gente tinha o ideal e como fazer. Então, começamos realmente pela contribuição dos participantes, mas precisávamos de muito mais. Realizamos uma série de eventos no intuito de obter recursos. Realizamos 3 almoços, com cerca de 600 pessoas em cada almoço. Realizamos 3 caminhadas ecológicas na região, realizamos café colonial, né? Realizamos um abraço na casa, né? Tudo isso no intuito de motivar as pessoas, de criar um vínculo. E, com base nisso, então, com recursos, nós começamos a recuperar a casa. O que a gente pensou é o seguinte, cada peça que a gente ia mexer era um problema no intuito de como preservar a sua originalidade. Algumas peças estavam em péssimas condições e tivemos que fazer trocas. Por exemplo, toda a parte de assoalho e sua infraestrutura já estavam comprometidas. Então, a gente fez a troca de todo o barramento, de todo o assoalho, mantendo as mesmas características. E como fazer isso? Para você ter uma ideia, nós retiramos todas as paredes, numeramos peça por peça e recolocamos do mesmo formato que estava, com as mesmas peças, né? Então, fizemos essa recuperação sem perder a originalidade. Em todas as peças nós procuramos repor como estava antes. Por exemplo, não existiam mais janelas, então a gente repôs toda a parte de esquadrias de acordo com como estava antes. Você tem um exemplo, tem um quarto em especial que a família do Emílio tinham 3 padres que costumavam visitar a casa e tinha o quarto especificamente deles. E lá existia uma pintura muito primária, onde existia um altar de reza dos padres. Essa pintura já estava bem comprometida. Chamamos uma artista que fez a recuperação plena dessa arte, né, no intuito de valorizar. Então, foram inúmeros trabalhos que a gente fez para que a casa tivesse a sua originalidade, que não fosse descaracterizado, mas que fosse uma obra que pudesse perpetuar essa casa.
Na cantina, por exemplo, o piso já estava todo comprometido, refizemos todo o piso, né? Fizemos um lixamento de todas as paredes, porque ela, ao longo do tempo, com o uso que foi dado, as paredes também estavam comprometidas. Enfim, procuramos dar uma aparência na casa digna para que as pessoas que estão na família ou que têm interesse em visitá-la tenham orgulho disso. Em especial, tenho a satisfação de dizer que também repusemos alguns móveis na sua originalidade. Na verdade, a gente replicou, porque existiam alguns móveis bem interessantes ali na casa que foram doados ao Museu de Caxias do Sul. Então, não tínhamos mais como recuperar eles na sua originalidade. Então, replicamos, né, a mesa da sala, replicamos esse altarzinho da casa, do quarto dos padres, replicamos uma cuna, como se diz, que é o berço de bebê. Enfim, procuramos recuperar alguns móveis também que eram talvez não do Emílio, mas do Severino, enfim, dos que passaram por aí, e de forma que a gente pudesse deixar a casa mais original possível. Basicamente isso que a gente fez. E ainda faltam fazer coisas ali dentro, viu, Fábio? Sim, sim, imagino. Basicamente, mas é um belo e grande trabalho, né? Foram realmente feitos bastante coisas já e ao longo de um período relativamente longo, né? Não é uma coisa de poucos meses, ali, são anos, né? Quanto que já foi investido, mais ou menos, Horácio? Olha, Fábio, antes de responder essa questão, eu diria o seguinte: esse trabalho que a gente fez, a gente teve um ganho extraordinário, que era o ganho não só de recuperação da casa, mas o ganho de recuperação de amizade dos Santini, que passaram a estar mais próximos, né, que passaram a ter uma relação mais próxima entre a gente, né, saindo do seu individualismo e indo para o coletivo. Bom, Fábio, para quem não tinha nenhum centavo em 2016 para começar a casa, nós já aplicamos hoje em torno de R$114 mil, certo? Desses R$114 mil, mais ou menos 55% veio desses eventos que nós realizamos. 40 e poucos por cento vieram de contribuições espontâneas e algumas coisas que nós criamos, alguns mimos, alguns objetos que nós criamos para vender. Eu creio que ainda temos um gasto de aproximadamente de 15 a 16 mil para finalizarmos. Tá? Por quê, Fábio? Falta ainda, nesse momento, a parte da cantina, que são as portas e as janelas, mas também tem um outro elemento importante que nós precisamos colocar dentro da casa, que é a parte intangível, que é a parte histórica, para que a casa não fique oca, né? Só na parte física. Então, nós temos que ainda criar toda uma história em relação à saga da família, né? Não só da família Santini, como eu mencionei antes, mas as famílias imigrantes, né? Porque todas passaram por um processo mais ou menos parecido. Acho que basicamente isso, viu, Fábio? Sim, sim, muito legal, muito legal. E tem uma previsão, mais ou menos, Horácio, para terminar esse trabalho? Como é que é a expectativa de vocês? Bom, nós temos uma previsão de conclusão ainda em 2020. Até o nosso plano de trabalho era que a gente pudesse entregar a casa no nono encontro da família Santini, que se realizaria na mesma localidade. Porém, com a pandemia, nós cancelamos o evento e possivelmente realizaremos em 2021. Mas a gente tem a expectativa de entregar a casa finalizada até o final do ano, né? Enfim, basicamente na parte física e na parte intangível, como eu falei, né? Então, na festa do ano que vem, a casa já estará totalmente concluída para receber os Santini. Eu só queria salientar que uma coisa importante aqui, Fábio, que eu até não mencionei antes. O primeiro encontro da família Santini ocorreu em 1978, quando foi o centenário da imigração. Né? Também se realizou em torno da casa. Né? E o sétimo encontro, né,
que foi, na verdade, o segundo encontro na mesma localidade, foi realizado 37 anos depois, né, do primeiro encontro. Nesse meio tempo, houveram outros encontros em outras localidades, mas especificamente ali onde a família do Ângelo e da Maria aportaram, o segundo encontro ocorreu 37 anos depois, em 2015. Nossa, já tem muita história aí, né? Bastante, bastante. É muito, Bastante. muito bom aprender tudo isso. Bom, então falta um pouco ainda, faltam algumas atividades, né, Horácio, para que se conclua esse trabalho, e falta um pouco de recurso também, né? E vocês já fizeram tanto, já se esforçaram, já conseguiram juntar tanto dinheiro, né, tirando do próprio bolso e tendo a contribuição das pessoas que se juntaram, né, e colaboraram nesse grande projeto. Mas agora, para dar esse sprint final, vamos chamar assim, né, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem contribuir para finalizar esses trabalhos? Bom, Fábio, nós fizemos o lançamento de uma vaquinha digital, onde qualquer pessoa pode contribuir, né, nesse sprint final, como tu falou, né? Para nós é muito importante porque são praticamente sempre os mesmos que contribuem e chega um momento que temos que finalizar isso. Então, a gente está pedindo agora, assim, para aqueles que não tiveram a possibilidade, ou nem sabiam, não tinham nem ideia de como é que pudessem contribuir, então tem essa vaquinha digital pela internet que você pode contribuir. Isso nos ajudará bastante na finalização da obra. Tenho certeza de que aqueles que forem visitar a casa terão a recompensa em terem visto de que algo inusitado foi feito na casa, uma vez que não se tinha essa expectativa até 2015. Nossa, ótimo, incrível. Bom, eu reforço aqui, pessoal, para quem puder, então, dar uma contribuição, né? O valor que puder, eu acho que é bem-vindo, né, Horácio? Qualquer valor, Fábio, qualquer valor. Não tem valor mínimo, né? Qualquer Ótimo. valor é muito bem-vindo. Nessa vaquinha online, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. É bem fácil de contribuir, aceita cartão de crédito, boleto, o que for. Então, a tecnologia proporciona isso, né? Então, acho que vamos usar a nosso favor, independente de onde a pessoa estiver, né? No Brasil ou até fora. Então, vai ficar aqui na descrição o link da vaquinha. E eu quero aproveitar para te agradecer muito, Horácio, pela participação aqui, por compartilhar conosco todas essas histórias lindas, né? Parabenizar vocês por esse belo trabalho que está sendo feito na casa e pela história da família Santini. Acho que isso é algo que fica um legado aí para as próximas gerações. E te agradecer pela participação aqui. Bom, Fábio, eu não quero me despedir sem antes dizer o seguinte. Primeiro, tudo isso foi conseguido graças a um grupo de trabalho excepcional, pessoas com uma disposição, uma vontade, né, que nos trouxe mais união. Eu também preciso agradecer à comunidade de São Valentim, onde a casa está localizada, que sempre nos prestigiaram, que sempre abriram as portas para que a gente pudesse realizar os eventos, né? E a todos que contribuíram e entenderam a nossa mensagem. De outra parte, Fábio, eu também preciso agradecer a oportunidade, né? E te parabenizar pelo trabalho que você vem realizando em relação ao levantamento das famílias Santini. É um trabalho árduo, duro, que necessita de colaboração, né? Que necessita de apoio. E nós, da associação, tendo concluído a parte física da casa, pretendemos também dar continuidade no apoio a esse trabalho que você vem realizando, que, em última análise, complementa aquilo que a gente vinha fazendo. Muito obrigado, Fábio, e esperamos nos ver brevemente aqui no Brasil. Muito obrigado também, Horácio, pelas gentis palavras, e acho que juntos, né, cada um contribuindo como pode, a gente vai fortalecendo aí essas histórias e mantendo esse registro para toda a família Santini. E na próxima vez traz um cálice de vinho aqui, ó. Saúde! Boa ideia, boa ideia.